Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, estou aqui na redação do site Tudo Rondônia com o professor Nazareno, Pedro Nazareno, né? O professor Nazareno, Pedro Nazareno, também é professor, funcionário público federal, um ciclista renomado, muito conhecido no circuito norte, nordeste e brasileiro de ciclismo. Foi um esporte que ele praticamente criou no estado de Rondônia. E o professor Pedro Nazareno está passando por uma certa um problema de identidade, não propriamente dele, mas é que ele vem sendo confundido na rua, até porque ele foi candidato a governador do estado pelo PSTU, e ele vem sendo confundido por algumas pessoas que não o conhecem, embora ele seja muito conhecido, é rondoniense, é antigo de Porto Velho, mas ele vem sendo confundido com o homônimo lá, o professor Nazareno, que é colunista, também é professor, escreve nos sites de notícias e normalmente faz uma crônica muito crítica em relação a Porto Velho. E o professor Pedro Nazareno vem sendo abordado aí, algumas pessoas até de maneira um tanto quanto agressiva com ele. E ele veio aqui no programa para fazer um esclarecimento sobre isso. O que está acontecendo, professor Pedro Nazareno? É verdade, Robinho. Primeiramente, cumprimentar os nossos queridos internautas aqui do Tudo Rondônia e dizer que é com muita alegria que eu estou aqui com você mais uma vez. Dizer que eu sou o Pedro Nazareno, servidor público federal do Ministério da Justiça, indigenista, eu sou gestor público, eu sou esportista no estado de Rondônia, dirigente e atleta também, sempre desenvolvi cargos relevantes no estado de Rondônia. Eu acredito que eu sou o Nazareno mais conhecido de Rondônia. Só que eu sou o Pedro Nazareno, eu sou o sindicalista Pedro Nazareno, militante do Sindicato dos Federais em Rondônia. Eu sou o Pedro Nazareno. Então, o que eu gostaria de esclarecer aos nossos queridos internautas, ao povo de Rondônia, é que eu não sou o professor Nazareno, aquele professor Nazareno que escreve aquelas matérias polêmicas, discriminando e falando mal de Rondônia, falando mal de Porto Velho. Eu não sou esse professor Nazareno, eu sou o Pedro Nazareno que fala bem de Rondônia. Eu sou o Pedro Nazareno que ama Rondônia, que ama Porto Velho, que representou Rondônia em vários lugares. Inclusive eu sou um daqueles porto-velhenses, um daqueles rondonienses que se ofende muito quando alguém fala mal de Rondônia, porque nós estamos aqui porque amamos Rondônia e eu sei que nós temos muitos rondonienses e rondonianos que, assim como eu, amam Rondônia e que jamais falariam mal de Rondônia, Rubinho. O professor Pedro Nazareno vem sendo abordado nas ruas, né, sendo confundido com o xará dele, o professor Nazareno. É verdade, Rubinho. Porque os dois são professores, né? São. Inclusive, eu na realidade sou muito mais hoje servidor público da área indigenista e administrativa. Foi lá quando eu era bem jovenzinho que eu trabalhei como professor. Hoje eu não sou professor mais, eu sou sindicalista e gestor público, servidor público. E quando você lembra aí, Rubinho, que eu venho sendo abordado pelas pessoas, realmente eu fui abordado lá no shopping, no shopping de Porto Velho, por um casal que perguntou como que você queria ser governador de Rondônia falando mal de Rondônia e de Porto Velho. Eu falei, não, amigo, eu não sou o professor Nazareno que escreve aquelas matérias polêmicas, eu sou o Pedro Nazareno, o ciclista, o esportista, o sindicalista, o que foi candidato a governador. E também eu gostaria de conversar aqui com nossos queridos internautas, porque eu tenho recebido muitas críticas também pelas redes sociais, as pessoas me criticando, dado essas matérias que o professor Nazareno escreve e que as pessoas pensam que é eu. Então, deixar bem claro aqui que esse professor Nazareno não é o esportista Pedro Nazareno. Eu publico os artigos que eu considero mais uma crônica do dia a dia da cidade e do estado. Eu publico os artigos no Tudo Rondônia, do professor Nazareno. De fato, ele é um dos colunistas hoje mais lidos que tem no estado. Ele é muito crítico da situação do município, da situação política. Eu tenho o maior respeito por ele, publico os artigos dele. São muito polêmicos, de fato. Muita gente não gosta, mas ele também tem um público leitor dele. Só que tem uma coisa, as pessoas não gostam, mas leem, né?
até para criticar, porque ele é muito crítico dos políticos de Rondônia e da situação da cidade de Porto Velho. Eu, como jornalista e como editor de site, não posso censurar aquilo que é próprio da liberdade de expressão. Então, o professor tem a linha dele, eu respeito, quem quiser ler, lê, quem não quiser não lê, né? No caso aqui, você me procurou para fazer esse esclarecimento. De fato, eu concordo com você, realmente as pessoas eu já tinha visto essa confusão que fazem entre o seu nome e o do professor Nazareno. Mas você está tendo aqui a oportunidade das pessoas te conhecerem mais ainda, aqueles que não conheciam, de saber que você é o Pedro Nazareno, não o professor Nazareno. Até porque nós temos um entendimento, Rubinho, você está correto quando desenvolve essa linha de pensamento, porque o professor Nazareno, ele tem o direito à livre expressão de escrever e falar o que ele quiser, inclusive isso é até constitucional. Só que nesse caso está causando danos ao meu nome, né? Ao meu nome, que eu tenho um outro viés, eu tenho uma outra linha de conduzir a minha vida, né? E também eu percebo que já está assim denegrindo e está afetando a imagem de Rondônia e a imagem de Porto Velho, alguns artigos que esse senhor escreve. Inclusive, eu vou até adiantar aqui que as autoridades do estado, do município, tem uma associação aí dos filhos de Rondônia que já estão pensando, já estão se preparando material aí para processar o professor Nazareno. Você tem aqui toda uma liberdade de expressar aquilo que você está pensando. Eu, da minha parte, posso dizer que não vejo toda essa necessidade de uma ação judicial contra o professor, porque o professor, ele, na minha visão, na minha opinião, na minha modesta opinião, eu sei que isso vai na contramão do pensamento de milhares de pessoas que leem o professor Nazareno. Eu diria que ele é um crítico até importante da cidade. É a maneira como ele aborda as coisas que desagrada a muita gente, né? Então, eu compreendo isso que você está dizendo, é um direito seu, e acho que você e os filhos de Porto Velho, as pessoas que se preocupam com o estado de Rondônia, os próprios cidadãos de Rondônia têm o direito de fazer aquilo que bem entende, de achar que deve ir para a justiça e tal, né? Eu, como editor de jornal, como jornalista, penso um pouco diferente, né? Acho que, na minha opinião, é uma questão de quem não gostar do professor Nazareno, não leia o professor Nazareno. E essa é a minha modesta opinião. Eu respeito a sua opinião, tá? Eu quero até aproveitar a oportunidade, Rubinho, para cumprimentar todos os funcionários aqui do jornal Tudo Rondônia, te agradecer por essa oportunidade de estarmos mais uma vez aqui com você no jornal Tudo Rondônia. E muito obrigado pela oportunidade que você está me dando aí de fazer aqui praticamente uma nota de esclarecimento. Muito obrigado e um forte abraço a todos os nossos internautas que estão nesse momento nos assistindo. Seja sempre bem-vindo aqui, professor Pedro Nazareno, né? Eu acho que ficou aí esses esclarecimentos, o meu ponto de vista é esse. O que eu penso sobre imprensa, sobre televisão, sobre rádio, sobre jornal? A censura a esses veículos, ela pode ser feita pelo próprio leitor, pelo telespectador, pelo ouvinte. Não gostou de determinado artigo, não gostou de determinado comentário, não gostou de determinada entrevista, você tem um controle remoto, você tem a opção de não acessar aquilo ali. Esse é o meu ponto de vista, né? Que é meu ponto de vista. As pessoas têm todo o direito de pensar diferente, eu respeito isso, né? Inclusive respeito essa sua opinião, essa sua determinação, e fica aqui sempre aberto para você, que é um antigo conhecido meu, tanto da sua área de esporte, quanto da sua atuação política mais recente e profissional. Muito obrigado, que Deus te ilumine e te abençoe grandemente, Rubinho. Também te admiro muito, meu amigo. Eu sou o jornalista Rubens Coutinho, do site Tudo Rondônia.